paz a todos, a nossa querida congregação e a todos que nos acompanham. Graças do Senhor Jesus seja com todos vós, seja conosco aqui também. Nós queremos desde já te convidar vocês para uma noite de celebração, para um culto de adoração a Deus. É esse mesmo Deus que já se faz presente aqui conosco. É esse Deus que, por amor, entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para morrer por nós, pecadores. Assim nos transportando do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, para o reino da luz. Isso está em Colossenses. Que nós agradecemos a Deus por esse momento, por essa oportunidade de louvarmos, de agradecer o seu nome. Agradecemos pelos seus feitos, por tudo que o Senhor fez no nosso meio, por tudo que o Senhor irá de fazer. E nós não deixamos de clamar, nós não deixamos de adorar. Buscamos enquanto podemos achar, clamamos enquanto podemos. Desde já, eu te convido para baixar sua cabeça onde você estiver, em adoração. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, curve sua cabeça onde você estiver. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua presença gloriosa, Senhor, diante de um Deus santo, trino, nós queremos te exaltar, Senhor, exaltar o teu nome. Nós queremos te bendizer, ó Pai. Nós queremos glorificar o teu nome, Senhor, te agradecer por todos os teus feitos, ó Pai, por essa noite de culto. Nós queremos dizer, Pai, que nós somos teu povo e nós se rendemos a Ti nessa noite. Nós se prostramos, ó Pai. Nós te pedimos que o Teu Espírito nos envolva, ó Deus. Nos convença, Deus, que somos pecadores, que nós não conseguimos fazer nada, Deus, sem a manifestação da Tua graça, sem a manifestação do Teu Espírito, Deus. Por isso, Pai, o Teu Espírito nos convença e nos toma, Deus, para falar do Teu Evangelho, para falar da Tua graça, Deus, a todos os povos, a todas as nações, Deus. Em nome de Jesus, obrigado pelo Teu Filho Jesus no Calvário, que se entregou naquela rude cruz e assim dando-nos a oportunidade de viver, Deus, de vida. Que vivamos para a glória dEle, vivamos, a Deus, para a Tua glória. Em nome de Jesus, abençoa o culto, Pai, abençoa os louvores, abençoa a ministração da palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que nós oramos nessa noite, te entregamos esse culto em Tuas mãos, Deus. Faz conforme o Senhor quer, Deus. Faz conforme a Tua vontade, Pai. Em nome santo de Jesus, nós te oramos e te agradecemos para todos sempre, Pai. Amém, Deus. Assim como o general governa o seu exército, o Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu povo. O Senhor Jesus nunca perde uma batalha. E esse hino que a gente vai me tocar agora expressa bem isso. Louve conosco onde você estiver, em nome de Jesus.
passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Eu gostaria de ler o versículo 5 do Salmo 71. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, e em ti está a minha confiança, desde a minha juventude. Que assim como o salmista, que a nossa esperança e a nossa confiança esteja em Deus, que é soberano, e que Ele nos chamou para uma esperança viva. Por isso vamos louvar a Ele. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar Dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem.
te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Ainda nesse espírito de louvor, vamos estar louvando o hino de número 399 do HCC, Mais Perto Quero Estar. Mais perto quero estar.
Boa noite, irmãos. Eu saúdo aos irmãos nos seus lares com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos começar mais um culto de proclamação do Evangelho, a fim de que essa mensagem chegue aos seus lares e aos vossos corações. Gostaria de começar esse culto com uma oração. Oremos. Santo Deus, glorioso e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa ferramenta, por essa ferramenta ter chegado ao nosso alcance, a fim de que, nesse momento, Deus, nós pudéssemos pregar o Evangelho aos irmãos que estão em suas casas, impedidos de vir à igreja por motivo de força maior. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, que a mensagem aqui pregada nessa noite alcance os corações dos irmãos de maneira tal que a fé desses irmãos seja reavivada, a fim da glorificação do Teu nome. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar você na sua casa a abrir a Bíblia e acompanhar comigo o livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, antes de vocês meditarem nessa mensagem, vocês precisam saber em que circunstância isso foi escrito. Essa mensagem, essa epístola de Paulo aos irmãos filipenses foi escrito aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Paulo, segundo estudiosos, encontrava-se preso em Roma. E tinha um objetivo comum. Paulo gostaria que com essa epístola os irmãos que ali habitavam em Filipe pudessem se alegrar, se animar, trazendo à memória, trazendo à mente aquilo que dá esperança ao cristão. A fé em Cristo Jesus. Podendo observar, inclusive, como Paulo afirma no próprio texto, a vida de Paulo, todo o sofrimento do apóstolo e como ele permanecia guardando a fé. O motivo pelo qual eu trago essa mensagem, irmãos, é devido ao problema que nós temos vivido, é por causa, de fato, dessa pandemia que tem tomado conta da face da Terra. Uma epidemia que começou ali na China, e nós tomávamos conhecimento através das redes sociais e das TVs, mas não dávamos tanta importância. Talvez imaginávamos que não pudesse atingir a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação. No entanto, essa pandemia, esse vírus, se espalhou continente após continente. Tomou proporções gigantescas no continente asiático, foi para o continente africano, atingiu a Europa e chegou nas Américas. Atingiu a América do Norte, a América do Sul, a América Central. E aquilo que nós acompanhávamos pela TV, de repente bate à nossa porta. E junto com isso vem o medo. Vem o medo de todas as notícias que nós assistimos que aconteceu ali na China, a quantidade de mortos, e principalmente na Itália, que é dado um ênfase maior. E isso tem realmente afligido todos os povos. E com o povo de Deus não tem sido diferente. As igrejas também têm sido atingidas com tudo isso. As igrejas encontram-se em sua boa parte fechada, os irmãos celebrando os cultos nos lares, e nós começamos a nos dar conta e fazer algumas perguntas, como por exemplo, quando isso vai passar? Que proporção isso terá? E muitas vezes isso tem abalado a nossa fé. Isso tem feito estremecer os alicerces da nossa fé. Se não vejamos, irmãos, o problema ele não se resume no vírus, ele não se resume no Covid-19, mas ele vai para outras áreas. Ele começa a atingir também a economia. E não é a economia do estado do Ceará ou a economia do Brasil, é a economia global. E isso tem causado muitas preocupações. Como se não bastasse estarmos vendo diante dos nossos olhos tantas pessoas morrendo, a terra sendo, de certa forma, devastada por esse vírus, nós começamos a ver pessoas perdendo seus empregos. Pessoas começando a se preocupar com a despensa vazia na sua casa.
E de fato isso deve sim trazer preocupações aos nossos corações. Mas até que ponto, irmãos? A questão é, até que ponto essa preocupação é saudável? Sim, até que ponto nós podemos nos preocupar? De que maneira? Hoje, quando finalizava o estudo para concluir esse sermão, eu recebo a notícia de que o governo do estado do Ceará prorrogará por mais 15 dias o decreto do confinamento das pessoas. É justo. É justo quando nós pensamos que isso pode ser capaz de frear a epidemia ou a pandemia. Mas também nós precisamos pensar no lado dos trabalhadores que estão impedidos de ganhar o pão de cada dia e de levar o sustento para o seu lar. Ou seja, irmãos, não existe uma resposta simples. Você não pode julgar quem quer trabalhar, mas você também não pode condenar aqueles que preferem ficar em casa. Afinal, cada um defende o seu ponto de vista. E ambas as partes, de fato, têm razão. Acontece, irmãos, que isso tem gerado uma outra preocupação em mim. A preocupação de como será que está a fé dos irmãos da igreja sem ir ao culto, sem congregar, sem poder estar presente no templo. E por isso eu trouxe esse texto, irmãos. Para que nós possamos, através desse texto, fazer uma espécie de medição da nossa fé. Como anda a nossa vida? Eu vou ler mais uma vez o texto, irmãos, logo após uma oração, e nós vamos meditar rapidamente nesse texto. Ore comigo mais uma vez no seu lar. Senhor Deus, fala conosco nessa noite, ó Deus. Traz aos nossos corações algo que de fato nos dê esperança e põe nos nossos corações, Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela fé que faz com que a paz, que excede todo o entendimento, habite em nossas vidas e resplandeçam, Deus. Para que todas as pessoas, ao olhar o povo de Deus, percebam que nós temos buscado e temos vivido em paz. Te pedimos isso em nome de Jesus e para o louvor da tua glória, Senhor. Amém. Bem, irmãos, Paulo, a partir do versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Paulo aqui, através dessa carta escrita aos Filipenses, dá o primeiro passo, aquilo que nós devemos fazer de imediato. A partir de agora, se você tem se afligido, irmãos, não agindo de forma irresponsável, mas tente viver em paz. Tente viver em paz, não se isolando do mundo, não esquecendo do que tem acontecido, mas tendo a fé, tendo a certeza de que dias melhores esperam por nós. Na parte B ainda do versículo 6, Paulo nos mostra como nós devemos agir diante de Deus com relação a tudo isso. E ele diz que nós devemos orar a Deus com petições e súplicas e ações de graças. Sim, irmãos, o fato de que nós não devemos nos preocupar demasiadamente não significa dizer que nós não devamos recorrer a Deus nesse momento. O que nós precisamos é, cada vez mais, dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus em oração. Busque a Deus em oração, irmãos, assim como Paulo nos orienta no versículo 6. Versículo 7, ele prossegue dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que maravilha, olha que esperança. O texto diz que nós devemos, no versículo 6, nós devemos buscar a Deus. Nós devemos entregar a Deus as nossas orações, com petições e com súplicas e com ações de graças. E logo no versículo 7, Paulo meio que nos dá um alívio. De imediato, quando ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É isso mesmo, irmãos. Essa paz inexplicável, essa paz que é capaz de brotar mesmo no meio do caos, ela vai brotar em nossos corações se nós buscarmos de fato a Deus. Entregarmos as nossas preocupações no altar do Senhor, com orações, com súplicas e com ações de graças, meu irmão. Versículo 8, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A outra orientação que o texto nos dá, irmão, é que
nós devemos ocupar a nossa mente com as coisas lá do alto. Aproveita esse tempo que você está em casa, certamente com saudade de vir à igreja, com saudade de cumprimentar os outros irmãos, mas aproveite esse tempo onde você está aí de quarentena com a sua família, e façam algumas coisas que um cristão genuíno deve fazer. Eu vou dar algumas dicas para vocês, irmãos, fáceis de fazer. Faça culto nos vossos lares. Louvem a Deus mais e mais vezes. Hoje você com certeza tem um acesso à internet. Facilmente você consegue acessar vídeos saudáveis de sermões. Facilmente você encontrará louvores saudáveis. Adore a Deus. Ore ao Senhor antes de dormir. Ore ao Senhor ao acordar. Ore ao Senhor agradecendo a cada refeição. Perceba pequenos detalhes. Como o Senhor tem cuidado da sua família, que até hoje não foi atingida por essa pandemia. E perceba como você, de fato, terá muitos motivos para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Ou seja, traga à sua mente aquilo que lhe dá esperança, como diz no versículo 8. Pratique o cristianismo no seu lar. Hoje as redes sociais nos dão uma ferramenta de mensagem que você é capaz de se comunicar com os irmãos da igreja. Ligue, mande mensagem e pergunte como está a situação de cada um. Porque esse também é o dever do irmão, é o dever da igreja, é cuidar um dos outros. E eu lhe garanto, irmão, que ocupando a sua mente, agindo de maneira que agrada a Deus, buscando as coisas de Deus, trazendo à sua memória aquilo que vem do alto, certamente o seu tempo estará diminuto para que você se preocupe. Sabe, irmãos, em alguns momentos é necessário até que você deixe a TV um pouco de lado e pare de ver tanta notícia ruim. E ocupe verdadeiramente a sua mente com as coisas do alto. Ocupar a sua mente com as coisas do alto, meus irmãos, não se restringe a esse texto. Mas toda a Sagrada Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, é capaz de te dar ânimo. Sabe, é capaz de aguçar a sua fé. Quando você lê textos que falam da história do povo de Israel, quanto tempo ele passou no deserto, quantas outras nações eles derrotaram pela poderosa mão de Deus, tudo isso alimenta a sua fé. Quando você chega ao Novo Testamento e você começa a perceber as grandezas de Jesus, e quando chega no final da vida de Jesus aqui na terra, que ele cumpre tudo aquilo que estava escrito, que ele morre, que ele ressuscita ao terceiro dia, que ele sobe aos céus vivo, meu irmão, isso traz esperança. Isso reaviva aquela chama que talvez no seu coração, no coração de alguém aí no seu lar, esteja se apagando e se perguntando onde é que está Deus. Certamente, irmãos, a situação parece ter fugido do controle. Com toda essa pandemia que atinge a Terra, você olha para a ciência há mais desde janeiro, aliás, desde o ano passado, e não consegue encontrar uma resposta definitiva, uma vacina, uma cura. Você olha para os ditos curandeiros aí em algumas igrejas, e essas pessoas também não conseguem fazer lá grandes coisas. E você se pergunta, o que nós podemos fazer? Sabe o que isso tem de bom, meu irmão? Eu vou dizer para você, isso serve para mostrar para você que o homem é limitado. Que o homem não pode fazer todas as coisas. Mas existe um ser sentado no seu alto e sublime trono, que ainda olha pelo homem, que principalmente olha pela sua igreja, e que a situação em nenhum momento fugiu do controle de suas mãos. E esse ser é Deus, é o nosso Criador. Essa situação, por mais cavernosa que pareça, ela está no controle de Deus. Deus tem um controle de tudo isso, e num tempo oportuno, num tempo determinado por Deus, tudo isso passará. E em breve nós estaremos aqui louvando e adorando a Deus. Meus irmãos, no versículo 9, Paulo diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui para os irmãos de Filipos? Olha, eu, apóstolo Paulo, que inclusive, enquanto vos escrevo, estou preso, que já fui açoitado, que já fui difamado, que já fui perseguido, que já peregrinei por muitas terras levando o Evangelho e sofri todas as dores por causa do Evangelho. Mesmo passando por tudo isso, eu estou dizendo para vocês, aprendam comigo, ouve aquilo que eu tenho dito, repara como eu tenho vivido, como eu tenho procedido, e além disso, pratique o que eu tenho praticado.
ele finaliza com algo magnífico. Ele diz: e o Deus da paz será convosco. Se em algum momento você precisa ter a certeza de que Deus está do seu lado, comece a praticar essas coisas. Comece a agir com essa fé como Paulo agia. Irmãos, Paulo nesse momento, quando escrevia essa carta, lembre-se, ele estava encarcerado. Como alguém que está encarcerado tem fé suficiente para escrever uma carta para animar alguém que está em liberdade? Medite nisso, irmãos, e haja como o apóstolo Paulo. Nesse momento, se você encontra-se na sua casa encarcerado, se você encontra na sua casa impedido de sair às ruas, ou saindo com algumas limitações, anime-se. Anime-se, irmãos. Ore, medite, louve. Mande textos para aqueles irmãos mais fracos na fé. Ajude os mais fracos, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o Salmo 50, versículo 15, quando Deus fala aquilo para o povo de Israel, nós precisamos tomar isso para as nossas vidas e começar a crer no poder de Deus. Olha o que Deus fala. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É claro, Deus disse aquilo para o povo de Israel. Deus estava dizendo isso para aquela nação, mas as Escrituras estão aqui. Essa mensagem chegou até nós. Se você tem vivido no dia da angústia, se você é o povo de Deus, se você tem esse livre acesso com o Pai, invoque o nome de Deus. Leve a Ele as suas súplicas. Ore a Deus, exerça a sua fé. E quando tudo isso passar, aliás, em meio a tudo isso, glorifique o nome de Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Eu quero, rapidamente, fazer 2 aplicações para que você, na sua casa, comece a pôr isso em prática. A primeira aplicação vem como forma de pergunta e diz: como eu posso aplicar esse texto na minha vida? E eu digo para você, irmãos, reprovando os pensamentos negativos, reprovando os pensamentos pessimistas. Quando esse tipo de pensamento começar a te assolar, começar a criar forma no seu coração, começar a dominar a sua mente, elimine esse pensamento buscando as coisas do alto. Aplicação de número 2. Como eu posso, de fato, vencer tais pensamentos? Irmãos, eu procurei palavras minhas, para dizer a você como vencer, ou como superar, ou como passar, ou como sobreviver a esses maus pensamentos, a tudo que nós temos vivido. Mas nenhuma palavra que eu fosse capaz de expressar seria comparado ao que o próprio apóstolo Paulo diz nessa carta. Então eu vou repetir para vocês o versículo 6. E é assim que você deve agir quando essa pergunta vier. Como vencer os maus pensamentos? Você vai vencer os maus pensamentos agindo dessa maneira, irmãos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. A forma como você deve eliminar os maus pensamentos, sempre que ele vier sobre você, irmãos, é colocar o seu joelho no chão, dobrar o seu joelho, curvar a sua fronte e buscar a Deus. E buscar aquilo que vem do alto. E trazer à memória aquilo que te dá esperança. Em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa oração, irmãos. Aliás, eu quero finalizar essa pregação, irmãos, te convidando a mais uma vez, aí no conforto do seu lar, orar a Deus. Segure na mão do seu filho, de sua esposa. Se for possível, ajoelhe-se, curve a sua fronte e vamos a Deus mais uma vez em oração. Deus Santo, Pai de infinita misericórdia, Deus bom, nós sabemos, Senhor, que Tu és justo. E nós sabemos que sob a Tua poderosa mão estão todas as coisas, Senhor. Tu tens o domínio de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece fugir do controle da humanidade, Deus, Tu ainda assim segues sendo um Deus poderoso e soberano. Talvez essa geração ou a geração passada, Deus, nunca tenham visto tamanha pandemia, Senhor, tamanho desespero. E mesmo assim, Tu permanece nos sustentando a Tua igreja. Pondo em nossos corações a fé necessária, Deus, para crer que o Senhor tem cuidado de nós.
Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos conceda mais um dia de vida e saúde, e que a cada dia, Senhor, as nossas orações se repitam dessa maneira, para que o Senhor nos conceda mais um dia de saúde e paz. Te pedimos em nome de Jesus. Recebe esse culto, Deus, prestado a Ti, cada louvor, cada oração e cada mensagem aqui, Deus, como algo agradável. Responde às nossas orações, Senhor. Nós temos a certeza de que o Senhor pode nos ouvir e te pedimos em nome de Jesus, Pai. Responde às nossas orações nesses dias de dores, nesses dias de desespero. Sara a terra, Deus, se essa for a Tua vontade. Te pedimos isso em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém. Aos irmãos que assistiram esse culto nos seus lares, reflitam nessa mensagem e, de fato, irmãos, meditem nas Escrituras. Ocupem o seu tempo buscando a Deus. Aproveite mais a sua família nesse momento. E não deixe de orar. A oração do crente nesse momento ela não pode cessar. Busque a Deus. Obrigado pela atenção de vocês. E eu desejo que essa mensagem tenha chegado a você e que ela faça o efeito necessário. O efeito que agrade a Deus. Em nome santo de Jesus. Amém.